Bom dia. Bom dia. O seu nome completo, por favor? Fernanda Pereira Cardoso. Brasileira, seu estado civil? Brasileira, solteira. Sua profissão? Eu sou assistente de contrato. O seu endereço completo, por favor? Avenida dos Holandeses, Barra Mal 1, Bloco A, apartamento 2A. Calhau? Calhau, Calhau, São Luís, Maranhão. São Luís, Maranhão. Ok. Me explique o seguinte: a fisioterapia no pós e pré-operatório, a fisioterapia feita na UTI, da fisioterapia feita no quarto, tem alguma diferença de procedimento? Não, Ambas são cobertas pelos planos de saúde? não há cobertura. Na época não havia cobertura para este caso. O Bradesco não tinha cobertura? Não havia. Por quê? Nunca houve. Na verdade, o hospital, inúmeras foram a tentativa no intuito da oferta dos serviços para o convênio, Sim. mas em nenhum momento, até 11 de 2015, eles não haviam aceitado. Até novembro de 2015. Novembro de 2015. Esse fato aconteceu em junho de 2015? A senhora não se recorda? Esse episódio dos autos. Não, foi em 15 de 6 de 2015. Me diga uma coisa, qual é o procedimento padrão do hospital numa situação em que o paciente precisa de um serviço e esse serviço não está coberto pelo plano de saúde? Como é que o hospital age nessas circunstâncias? Na A senhora verdade, entendeu a pergunta? A senhora entendeu a pergunta? Se a senhora entendeu a pergunta. entendi. Sim. Na verdade, quando não há cobertura, os serviços são ofertados de forma particular, e após o termo de ciência e responsabilidade assinado pelo contratante, paciente, enfim, o hospital ainda tem a cobrança via telefone. Inúmeras são a tentativa até obter a questão da notificação extrajudicial, que é a carta comunicada na residência. Sim. Mas a minha pergunta é mais específica. Admitamos que um determinado paciente esteja internado, precise de um procedimento específico e o seu plano de saúde não cobre aquele procedimento específico. A documentação apresentada, ela é explicada, ela é só como é que é feito? Porque quem já acompanhou o paciente, né, como responsável, sabe que a todo momento é necessário algum tipo de assinatura. Ou é para uma medicação, ou é para um procedimento X, ainda que coberto pelo plano. Mas, até porque o plano você precisa autorizar ali, dar aquele ok no procedimento. Então, eu quero saber o seguinte: especificamente, quando se trata de um procedimento que não é pago pelo plano, qual é a dinâmica? A senhora não conseguiu me explicar ainda. Na verdade, o acompanhante do paciente, ele é chamado no setor tesouraria, né, onde é informado a questão desse serviço, a não cobertura ou não credenciamento dos serviços, e é explicado a questão de como é o serviço, qual os valores, né? Então, e diante. Então, a senhora me deu assim, quer dizer que essa contratação ela não se dá no quarto ou na antessala da UTI, mas sim na tesouraria? Ou essa é uma praxe, ou pode acontecer que o acompanhante do paciente seja interpelado no próprio quarto ou na própria UTI? Como é que funciona isso, senhora? Eu queria que a senhora me dissesse. Na verdade, como o caso da autora ela já foi imediato para pós-cirurgia, ela foi imediato para um leito de UTI. Sim. Não há esse contato dentro de um leito de UTI, dentro da UTI. Essa comunicação é feita
no setor tesouraria, que é comunicado chamada o acompanhante, para informá-lo. Então, ela foi chamada na tesouraria para ser informada desse fato? Isso. Entendi. E ela foi cientificada desse fato? Foi cientificada. Entendi. Esse documento ele é confeccionado por quem? No setor tesouraria que é mostrado esse documento, mas é pelo nosso setor jurídico. O pagamento ele não é imediato? Esse pagamento é informado a cada 24 horas, as parciais, né, os valores. E o cliente tem a opção, muitas vezes, doutor, ele não tem o dinheiro para pagar imediato, mas nem por isso vai parar o tratamento, né? Vai dar continuidade até o término da alta do paciente. Então, o Bradesco só fez a cobertura a partir de novembro de 2015? Novembro de 2015. Novembro de 2015. E essa comunicação, ela sabe dizer se a altura chegou a procurar o hospital depois de ser comunicada desse débito? Não chegou, em nenhum momento. Para o pagamento, né? Para o pagamento, para efetuar o pagamento. O doutor tem perguntas? Sim. O senhor pode fazer direto, doutor. Tá ok. Você explicou que quando há a necessidade de uma assinatura e a paciente vai direto para a UTI, é chamado o acompanhante. Considerando que supostamente quem assume a dívida é o acompanhante, né, essa dívida, no ato da cobrança, ela vai também ao paciente? Ela é direcionada ao paciente ou apenas ao acompanhante, que supostamente assinou o documento? Após a alta, esse paciente também recebe uma carta comunicado em virtude da não ciência do contratante. O paciente que esteve serviço prestado a ele tem que ter o conhecimento também da dívida. Tá, mas aí o que eu quero saber, se essa dívida ela é cobrada apenas do acompanhante ou dos dois, ou apenas do paciente? O não pagamento pelo contratante, o serviço é pago pelo paciente, supostamente. Pelo paciente. Pelo paciente. É isso que você está me dizendo. Isso. Então, pós-alta. A dívida, comunicação. então, é lançada para o paciente. Você entendeu a pergunta? Eu quero saber. Porque quem assinou a dívida, acompanhante. Aquela dívida que foi supostamente feita e o plano não cobriu, ela é lançada a cobrança em nome de quem? É isso que a pergunta. Do contratante, mas em virtude, como há sempre em caso semelhante, a recusa do contratante em querer fazer o pagamento, o hospital aderiu também à notificação ao paciente, justamente para cientificá-lo da dívida. Tá. Quando no ato da inserção da dívida no Serasa, essa inserção vai em nome de quem? Contratante. Ou dos dois? Do contratante. Do contratante que você fala, o paciente. Ou de quem assinou o termo de ciência. Você tem ciência que existe uma dívida no nome do mesmo valor que é cobrado para a autora desse processo em relação a paciente? Sim. Nesse caso foram incluídas as duas. As duas foram incluídas? Isso. Isso. Você me afirma que a mesma dívida foi lançada em nome das duas, é isso? Sim. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado.